Jesus querido, Pai amoroso, justo e bom, neste momento te rendemos graças por todas as bênçãos recebidas. Abençoe-nos, Jesus, e clareia-nos a visão para enfrentar da melhor maneira as dificuldades e os obstáculos. Ampara-nos, Jesus, desce de nós. Tenha misericórdia de todos os espíritos ainda pequenos, falíveis, mas com uma vontade imensa de acertar e continuar. Mestre Jesus, pedimos que ampare a todos nesta reunião nesta noite, especialmente nossa querida irmã Janaína, que vai trazer os teus ensinamentos na noite de hoje. Ampara, Senhor, e que a reunião possa ser vibrada com todos os amigos espirituais da casa de Damasco e desta casa co-irmã que chegou com tanto amor a somar os nossos trabalhos. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como o André citou aí na nossa prece, é a Janaína Félix, companheira lá de Petrópolis, né, que veio nos prestigiar hoje com o tema Sintonia. Vou compartilhar primeiro o vídeo dela, mas antes de compartilhar, eu quero que ela dê boa noite para a gente. Boa noite, pessoal. Que Jesus os abençoe a todos e que nós possamos entrar na sintonia sempre maior. Isso aí. Então, eu vou compartilhar agora o vídeo para a gente poder interagir. Depois ela vai dar continuidade. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não tá aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas tô cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras com peninha de você deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria. Agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir, sim. Acabou sim. Acabou. Aí. Vambora, fogueira. Quem vai ganhar, cara? Você sabe que eu tô viciado, só jogo com ela. Toma! Fatal. Chega, não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha Não voz? quero. Agora você vai ouvir. Chega, Júlia. Para, Júlia. Tá bom. Desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Eu não sei... brincadeira, que negócio de desculpa agora? Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Bom, também tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço, tá? Não. Brincadeira, perdemos a sintonia. Estraga prazer. Poxa vida. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa casa parece de maluco. Maluco é você que não larga esse troço. Claro, o telefone fica cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Ei, volta. Ei, qual é que é mesmo? Bola, quadrado? Bola, quadrado, triângulo, Hadouken pra trás, vai. Aí, vou tomar, ó. Hadouken. Vídeo maneiro, vamos inscrever. Não se inscreva nesse canal. Aí só tem maluquice. Espiritismo é coisa séria, não pode fazer palhaçada com essas coisas, menino. Não se inscreva, não compartilhe, não curta nada.
Ah, não, vou me inscrever sim. Eu tenho que deixar. Então, né? Esse vídeo é bem legal, né? Interessante. Eles entraram em embate e eu vou ler aqui o texto que eu tirei do livro Mediunidade. Ele fala muito de sintonia. Eu vou ler, vou fazer algumas considerações que eu mesmo coloquei aqui do ladinho, que eu escrevo bastante, tá? Então, sintonia. Diz-se que há sintonia entre duas ou mais pessoas quando há harmonia, similitude, simpatia, afinidade, né? Reciprocidade no pensar, no sentir, porque todos vivemos em regime de comunhão. A associação, ela mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Assim pondera o Emmanuel, né? E Allan Kardec, ele utiliza o vocábulo simpatia para, em geral, expressar a sintonia, como consta no Livro dos Espíritos. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores. Pendores, vocação, inclinação, aquilo que a gente traz na nossa bagagem, aquilo que nós somos de verdade. E instintos, os nossos impulsos, reações, as reações que a gente tem de pronto com alguma situação que a gente não espera, na maioria das vezes, né? Então, dois espíritos não são necessariamente maus por não se simpatizarem um com o outro. Essa antipatia, ela pode resultar da diversidade do modo de pensar. Mas, à medida que eles se forem elevando, amadurecendo espiritualmente, crescendo, largando para trás o ego, as vaidades, a coisa de querer ser mais do que o outro, dono da verdade, à medida que ele vai conseguindo isso, que ele vai elevando a sua própria esfera, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. A sintonia, contudo, ela pode abranger conceitos bem mais amplos, caracterizando-se como lei geral da natureza, observada nas relações de afinidade. Afinidade nos seus afins, semelhantes, encontrada nos elementos infinitamente pequenos e nos grandes, assim como é em cima, é embaixo, né? Assim como é no macro, é no microcosmo. Então, aqui ele comenta, ele fala do átomo, que é constituído de partículas elementares, ele menciona os elétrons, os prótons e os nêutrons, como não poderia deixar de mencionar, porque que se associam, formando uma unidade atômica. Da mesma forma, mundos, constelações e demais corpos celestes interagem mutuamente em processos análogos. Com base nessa lei, os agrupamentos humanos, nações, povos e indivíduos se aglomeram. A gente se junta. Isso consta no Livro dos Espíritos. Os Espíritos constam nos livros dos Espíritos, que eu vou ler agora. Os Espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes, seus afins. Aí ficam mais à vontade e mais seguros ali, porque serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade. Cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que ali predominam, pela sua sintonia e afinidade.
Conforme vemos, então, que no cotidiano da existência, as boas e más relações se estabelecem por meio da sintonia, como afirma Emmanuel. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Assimilamos, então, os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Muito se fala do inconsciente coletivo, né? Que a gente capta o pensamento dos outros. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Quanto à sintonia mediúnica, os princípios que a regem são os mesmos, o que explica como as quais estamos em sintonia, o que explica porque, a priori, todo ser humano é médium. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. E mais, ensina Emmanuel, as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. E aí eu vi uma palestra muito interessante do Jacques, de lá de Brasília. Ele explica que o órgão principal do corpo é o cérebro. E aí a gente vai no espírito e entende que o órgão principal do espírito é a mente. E Deus, como é maravilhoso, né, nos deu o perispírito. Nós temos o perispírito para unir a mente com o corpo, porque no corpo está o cérebro, na mente está no espírito está a mente. E o perispírito, ele faz essa ligação, e no perispírito, o órgão mais importante, o órgão mais central é a memória. Na memória, o que tem na memória? O perispírito, ele traz de outras vidas tudo que a gente viveu. Todas as nossas barbáries, todos os nossos desamores, todos os nossos amores, as nossas decepções. Sabemos que lá para trás, em muitos e muitos, muitos anos, né? Porque são muitas encarnações, conceito de moral não existia, então a barbárie era muito comum, moeda de troca era a criminalidade. Então, nós temos muitas coisas na memória que nós não conhecemos. E, graças a Deus, Deus nos deu a chance de esquecer para que nós pudéssemos começar tudo de novo. Só que, em algum momento, a gente... existe um gatilho na gente. Existe um gatilho em alguns momentos e situações que nós podemos... deixar vir à tona situações e respostas, reações de coisas que que somos nós e que nós muitas vezes não sabemos. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? O que mais alimento em mim? O que mais eu nutro em mim? Né? As leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos, eu acho que é 621. Então, a gente sabe dessas leis, só que eu vi tem uma parte de roteiro que o Emmanuel diz assim: cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a sua vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica.
Então, cada criatura com os sentimentos que ele caracteriza a sua vida íntima. O que é a sua vida íntima? É você, é o que você sente. Aí, às vezes, a gente briga, uma briga que a gente teve com o pai, com a mãe, coisas que vivemos ano passado, coisas que nos decepcionaram, frustrações, traições, qualquer coisa que nós não elaboramos dentro de nós, nos atrela a uma onda, a uma sintonia de sofrimento, seja ela no momento em que nós estamos inadvertidamente deixando o pensamento vagar. Orar e vigiar é a palavra de ordem desde muitos anos, né? E hoje em dia, cada vez mais. Porque no momento em que nós estamos vivendo situações tão difíceis, situações onde a maioria de nós olhamos mais para a televisão, para os noticiários, para a quantidade de mortos que começam a crescer, a gente se liga cada vez mais ao sofrimento de outros irmãos que estão na espiritualidade, né? Irmãos que estão sofrendo muito, irmãos que ainda não conseguiram ou nos perdoar, ou por inveja também, né? Por não ter mais o corpo físico, e nós estamos com o corpo físico, então eles tentam também nos dissuadir e cria aquela onda, aquela força de contágio de energias negativas, né? Então, quando a gente entra no mundo espiritual, que a gente, por exemplo, eu tenho uma passagem que um belo dia eu dormi e tive um sonho, mas os meus sonhos são muito vivos. Na verdade, eu percebi que não era sonho. Eu estava com a minha irmã e eu não gostei do lugar onde eu estava com ela. Ela estava levando eu e a minha irmã mais nova para um outro lugar muito feio, muito penumbroso, muito sombra. E ali eu via várias cenas muito grotescas. Eu vi um homem muito feio agarrando um outro, era um espírito, agarrando um outro, batendo nele, e de repente aquilo me causou um choque. Eu olhei para aquilo, a minha vibração mudou. Quando a minha vibração mudou, ele me viu. Ele me viu, olhou para mim e disse assim: não estou sentindo firmeza em você. E já vinha me atacar. Quando ele fez isso, que ele veio até a mim, eu pensei e disse, mas era pensamento, eu não falava. Eu pensei, em mim você pode não sentir firmeza, mas em Jesus sim. Na hora que eu falei isso, acordei na minha cama, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, de alguma forma, eu entrei naquela sintonia e fui parar no umbral junto com a minha irmã mais velha. Ela levou a gente para passear, eu e a minha irmã mais nova. E, de repente, nós estávamos num umbral tão feio, e eu me assustei. Quando eu me assustei, mudei a minha vibração. Na hora ele percebeu e me viu, ele não estava me vendo. Então, assim, essas questões elas são muito sérias, porque muitos de nós, graças a Deus, espíritas, a gente está no estudo e a gente consegue, mesmo aos trancos e barrancos, porque ninguém é perfeito, mas a gente consegue tentar fazer a lição de casa e já sabe da responsabilidade do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Porque muitas das vezes a gente pode até pensar, mas quando a gente coloca o sentimento na palavra, no sentimento, quando a gente sente raiva de alguém, quando a gente está com ódio de alguém, quando a gente pensa que aquela pessoa poderia quebrar a perna, Nossa Senhora,
a pessoa, de repente, até quebra a perna, mas antes dela quebrar a perna, eu vou me inundar com aquela energia. E aquela energia que me inundou, eu já me conectei com toda a espiritualidade que está naquela mesma vibração, naquela mesma frequência de onda, né? Na mesma sintonia. E, da mesma forma, a gente com firmeza, com amor, com o sentimento de fraternidade que Jesus veio nos trazer, a gente consegue se ligar à espiritualidade amiga. A gente consegue se ligar aos irmãos que estão prontos para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. O Emmanuel, ele diz que nós somos dínamos verdadeiros dínamos de energia, corpos, espíritos, porque na natureza tudo é energia. Todos nós somos energia viva. Então, aquilo que a gente pensa em muito mais velocidade do que a velocidade da luz, o nosso sentimento vai. Não, conclui. É porque tem duas pessoas com a mão levantada. Então, o nosso pensamento ele é muito mais rápido do que a velocidade da luz. Então, quando a gente faz uma prece e essa prece é sentida, essa correspondência acontece na hora. A espiritualidade ela não tem tempo e espaço como nós temos aqui. E a resposta é imediata quando a gente tem fé e crê no amor, quando a gente tem fé e sentimento de querer ajudar alguém, quando a gente quer tanto, aquilo acontece quase no mesmo momento. Pode falar. Júlio. Boa noite a todos. É interessante a fala da Janaína, né, quando ela traz a questão da sintonia como de fato, né, uma identidade de vibrações. Né? Ela estava naquela situação lá com a irmã, em sonho ou não, né, isso? E aí, no momento em que ela entra na mesma faixa de vibração que aquele espírito, ela se mostra, ela se mostrou. Mas quando ela invoca o nome de Jesus, ela entra numa outra sintonia e até sai daquele ambiente. É uma coisa muito interessante isso que eu queria comentar. Nós somos, de fato, força, energia, força eletromagnética que nós irradiamos. E nisso que nós irradiamos, essa energia, essa força eletromagnética, nós influenciamos e somos influenciados. Eu gosto muito desse tema. Parabéns, Janaína. André. É interessante esse estudo da Janaína, porque ele nos traz uma responsabilidade muito grande. Né? Como ela disse aí, tudo é mental. Na realidade, a gente, quando parte do pressuposto, com 7 bilhões encarnados no corpo físico e que 28 bilhões, que foi a última estimativa da espiritualidade, fora do corpo físico, em média nós temos 4 espíritos fora do corpo e nós. E a gente recorda aquela expressão, aquela questão do livro dos espíritos. Os espíritos influenciam no seu cotidiano muito mais do que imagina. Na maioria das vezes, ele que vos dirige. Então, quando pensamos, a espiritualidade nos diz que abre um livro na mente e ali, todos eles que estão ao nosso redor, né, eles têm leitura daquilo que estamos pensando. A partir desse momento, a gente entra em sintonia, né, com aqueles espíritos afins, aqueles espíritos ligados, né, com aquilo que vibramos e emitimos naquele momento. Não ficamos um segundo sequer
sem emanar, sem emitir pensamento. Conforme a Janaína falou, né? Mente e cérebro. Na realidade, o cérebro é o veículo de manifestação da mente no físico. Então, é justamente aqui o cérebro que está concentrada o espírito, né, que é a mente propriamente dita, e que traz a memória. E temos esses às vezes, né, de afinidade, de antipatias, e que Haroldo vem trazendo muito, muito bem dito, né? Uma existência só é suficiente, né, para que você tenha antipatias de uma pessoa quando vê ela pela primeira vez, ou que tenha uma simpatia de uma pessoa que você nunca viu e está vendo pela primeira vez. Então, é justamente nesse arcabouço do cérebro, que está a mente e o espírito, que busca a lembrança, né, que já convivemos com esse espírito, dessa fala que a Janaína falou. Então, a responsabilidade que eu digo é justamente por estarmos vivendo num mundo de sofrimento, a gente constantemente estamos sendo bombardeado para que a gente possa sair de um equilíbrio emocional. Porque a partir do momento que a gente quebra esse equilíbrio, a gente entra em sintonia com esses espíritos que estão ao nosso redor e que querem a nossa evolução espiritual. Então, o estudo de hoje é bastante importante. A minha mãe, ela costumava falar muito numa frase assim, túmulos caiados. E eu sempre perguntava para ela, o que é isso? E hoje eu entendo o que são túmulos caiados. Porque somos nós arrumados, cheirosos, perfumados, né? Invernizados, mas com o coração empedernido, coração doído, um coração sofrido, mortos por dentro, né? E levando para a vida aquilo que a gente tem dentro da gente. Vendo outros estudos, eu vi que, inclusive, eu hoje estava ouvindo uma filósofa que eu gosto muito, e ela estava contando que houve um caso, né, um caso de escândalo muito grande de roubo nos Estados Unidos, e descobriu-se que nesse caso a maioria das pessoas que estavam envolvidas com esse roubo eram alunos de Harvard, alunos da melhor universidade do mundo, né? Como ela é considerada. Então, e os pais começaram a parar para pensar aonde que eles iam levar os filhos, né, para estudar, porque se os alunos de Harvard estavam praticando roubos, praticando aqueles rombos que praticaram nos Estados Unidos, nos bancos de lá, eles não queriam que os filhos vivessem a mesma, se nutrissem do mesmo ensinamento. E aí eu parei para pensar, tudo bem, mas e os outros alunos de Harvard que não fizeram isso, né? Porque tudo bem, essa questão dos alunos de Harvard, mas o problema está em nós. Muitos que roubam não foram para Harvard, né? Muitos que praticam mal, muitos que são cruéis, não foram para Harvard, estão aqui bem perto de nós, são vizinhos, são transeuntes, somos nós, no nosso recanto do travesseiro, muitas vezes com nós mesmos. Porque Jesus disse, amai o seu próximo como a si mesmo. Então, quando a gente se deixa levar por essas ondas, quando a gente não ora e não vigia, a gente acaba caindo nessa situação, né? Por quê? Porque, como túmulos caiados, nós entramos em sintonia com as nossas próprias dores.
E o culpado é sempre o outro, né? É o pai que brigou comigo porque não me compreendeu, é a mãe que nunca me ouviu, é a professora que não me deu aula direito porque eu não aprendi, a culpa é dela, não é minha, porque eu não estudei. E isso acaba gerando vai fomentando dentro de nós aquela chama. Nós vamos inflamando todos os nossos órgãos, vamos nos adoecendo e nessa sintonia de guerra, né? Porque a falta do amor, do alto amor, a falta do alto perdão, porque nós ainda nos sintonizamos com ondas que vêm do sofrimento, que vêm do umbral, seja de onde ela vem, nós ainda nos sintonizamos porque não nos perdoamos, porque não nos amamos verdadeiramente, porque não conseguimos dizer não, um simples não. Não, eu não quero fazer isso agora, eu preciso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer assim, porque eu acho melhor assim. Um simples não, às vezes, nos coloca numa posição de alto amor. Janaína. Porque um sim. Tem 3 com mão levantada. Eu estou esperando eu não vejo. Desculpa. Marcelo. Boa noite a todos. A sintonia, né, tem muito a ver com a oração. E a oração é composta de 2 coisas, pensamento e emoção. Então, para a gente ter ideia, existem determinadas orações que só chegam ao teto, né, não ultrapassam o teto da casa. E para a gente poder explicar isso, para entender, imaginemos um arco e flecha, onde a flecha é o pensamento e o arco é a emoção. Quanto mais emoção, mais essa flecha consegue chegar em determinados locais. No livro Nas Fronteiras da Loucura, existe um momento, eles estão no carnaval, e no Campo de Santana, ali no centro do Rio de Janeiro, é feito um hospital de campanha no plano espiritual para socorrer aqueles que envolvidos... Como é que eu estou aí? Vocês estão me ouvindo? A conexão está fraca? Não, dá para falar? Tá ouvindo? Okay. Tá. Eu estou ouvindo. Congelei? Não, tá tranquilo. Vou tirar aqui. Deu para ouvir? Então vamos lá. Lá no hospital de campanha que é feito, existe pelo Dr. Bezerra de Menezes, ele atuando ali, ele diz que num determinado momento, eu não sabia que era assim. Só você perguntar, Marcelo. Tão tecnológico, né? Quando você... Marcelo, foi só você perguntar, começou a ratear a sua fala. O quê? Você perguntou, começou a ratear a tua fala. Tira a tua imagem, que é melhor. E aí, agora ficou melhor? Vamos lá. E aí o Dr. Bezerra de Menezes está lá no Campo de Santana e existe um call center, onde as pessoas que fazem prece caem nesse call center e automaticamente eles designam uma equipe para poder atuar para aqueles que fizeram a prece. Até aí estava tudo bem, quando de repente o Dr. Bezerra de Menezes recebe uma ligação, eu imagino que o celular dele deve ser 20G, entendeu? Não é nem 5, é 20G. E ele então recebe uma ligação do call center dizendo o seguinte: olha, uma senhora fez uma prece para o senhor. Era óbvio que outras 600 mil pessoas já tinham orado para Bezerra, mas aquela era especial. Ou seja, a emoção era tão forte que, na verdade, consegue chegar no Dr. Bezerra de Menezes e ela faz a solicitação. Não vou terminar, não vou dizer o que ela pediu, mas era uma ajuda lá para o neto lá, que estava caminhando para um acidente que ocorreu. Mas eu fiquei pensando na sintonia nesse sentido. Quando a gente tem uma sintonia com o plano espiritual, seja ele superior ou inferior, muito importante que a gente perceba em que conexão a gente está se fixando. Se for uma conexão ruim, vamos racionalizar, vamos tentar sair desse espectro aí. Porque tudo na vida são energias. Fim.
Tereza. Joana de Ângeli, no livro Joana Responde, que, por sinal, eu gosto muito desse livro, ela fala, tem no capítulo 2, sobre temas doutrinários, ela fala sobre sintonia e diz que isso tem muito a ver, a sintonia está muito ligada às mudanças do nosso vaso orgânico. Quer dizer, é o termo que ela usa. Mas, na verdade, com o nosso ser, né? A nossa matéria, mudanças nas nossas atitudes, né? Renovando as nossas atitudes enquanto encarnados, ela fala assim, enquanto encarnado. Isso todos os dias. E nisso, ela nos convida à questão da reforma, no que diz respeito às questões morais. E aí, eu me lembrei, né, do seguinte, nós trazemos, isso também baseado em Joana, nós trazemos no nosso inconsciente coletivo muitas experiências espirituais. E dependendo do que a gente dá mais importância a esses arquivos, né, a gente vai sempre buscar pessoas com essas afinidades que nós temos, que nós damos mais importância. E aí me veio a lembrança daquele jargão, né, muito popular que diz assim, fulano tem o dedo podre, né? Sempre está se relacionando com alguém, né, que só tem complicações, né? Mas, na verdade, vem exatamente de encontro, né, a que Joana nos coloca. O que nós temos dentro de nós, no nosso inconsciente, né, que de forma inconsciente, né, nos dá para esse mesmo, né, aquela questão do semelhante atrai semelhante, né? E uma outra coisa também que me chamou a atenção em relação a Anete Guimarães. Ela faz uma brincadeira, né, sobre essa questão do pensamento, e ela coloca para a gente como resultado dessa técnica que ela usa, né, que nós vamos estar, quando a gente desencarnar, aonde mais os tipos de pensamento que nós mais alimentamos, né? Ou seja, se a gente costuma alimentar pensamentos bons, a gente vai encarnar e procurar esse ambiente, né? Mas se a gente não faz isso, a gente vai buscar aqueles ambientes bastante desagradáveis, né? E aí é que eu pergunto, com quem nós estamos dormindo? Né? Com quem nós estamos dormindo? Porque a hora de dormir é exatamente aquele momento que a gente... É o ensaio do desencarne, né? Ali a gente entra no sono, no corpo físico, o espírito vai viajar e para onde é que nós estamos indo, né? Então, daí a questão importante da gente largar essa questão de assistir o último Jornal da Meia-Noite, né? E em seguida ir para o travesseiro, assistir aquele filme de ação, né? Eu, com muita dificuldade, eu não sou muito apegada a celular, mas eu sempre tinha mania, né? Como eu não sou durante o dia, eu sempre me apegava ao celular na noite, tipo assim, vou me deitar, fazer meu evangelho, ia me deitar e aí eu ia buscar tudo que tinha lá no celular que tinha mandado. Eu percebia que aquilo ali me tirava da sintonia que eu tinha acabado de fazer. Dependendo da notícia, dependendo da brincadeira, né? E aí eu fiz um acordo comigo. Eu digo, a partir de hoje, eu vou largar o celular, vou fazer o meu evangelho, que é noturno, que é diário, né? 11 horas, e dali em diante ele fica só carregando até o dia seguinte,
né? Exatamente para quê? Para que eu não saia, né? Porque a gente tem que ver o seguinte, a gente orando e vigiando, que não é essas coisas todas, a gente cai em declínio, né? Ontem mesmo passei por uma situação que fiquei, né? Eu tinha acabado de fazer o evangelho e e depois veio umas consequências aí que eu tive que pedir socorro, né? Então é isso, né? Só isso mesmo. Obrigada. Rosiane, ativa seu som. Isso. Então, aconteceu uma situação, porque eu estou em via de mudança aí para o Rio, né? E eu vou morar, tipo, minha sogra mora nos fundos e eu vou morar na frente, né? Até mais para cuidar deles mesmo, né? Nós dois. E aí, situação muito complicada, porque tem uma pessoa lá, uma empregada lá que já mora há anos e tal, e ela, tipo assim, distrata meus sogros, e minha sogra tá louca para se livrar dela, mas não sabe como, porque já tem 30 e poucos anos que ela trabalha lá. E a gente apoiando essa saída, e a pessoa é muito, muito mega ultra carregada, é uma coisa assim absurda. E aí quando foi no domingo, ela falou assim, olha, eu vou conversar com a menina. Aí eu falei para ela, nós estivemos no sábado, eu falei, olha, faça uma prece antes de você falar com ela, e aí você avisa que a gente faz uma prece aqui para a gente se sintonizar, né, positivamente e tal. Aí ela foi, mandou falar pra gente que era pra gente fazer a prece, a gente fez, ela fez a prece dela e pronto. Aí acabamos e tal, fiquei assistindo, não assisto essa TV aberta, jornal, nada disso. Assistindo, acho que era Irmãos à Obra, aquelas bobeiras. Eu comecei a sentir mal. Falei, Marcelo, pelo amor de Deus, me dá um passe. Aí ele foi, me deu um passe. E eu tentando, e o irmãozinho querendo vir, eu segurando, e eu ali pensando positivo, e fazendo minha oração, minha prece, assim, com todas as forças que eu podia, e eu sentindo as vibrações do irmão, e muito pesado, muito pesado. E aí, eu pedindo muito, o Marcelo já estava suando, coitada, assim, tempão já dando passe, nada de ir. E aí veio um mentor, ao mesmo tempo que assim, eu sentia o irmão e sentia o mentor. E o mentor falou para ele, deixa que eu resolvo. E aí foi que ele me deu o passe, eu mesma, né? Ele através de mim. E o irmãozinho foi embora. E aí veio a mensagem na minha cabeça depois para eu falar para ele falar para a mãe. Falei, olha, fala para ela evitar os palavrões, evitar... Como dou um recado. Quando foi no dia seguinte, ela falou assim, gente, ela tem dificuldade, assim, ela anda, mas ela tem problema de dor nas pernas e tal. Ela falou, gente, eu fiz o culto, uma leitura, né, na verdade, eu assisti uma palestra e antes de dormir. E eu acordei tão bem, sem dor no corpo, disposta, feliz e tal. Aí eu pensei, falei, veio todo mundo pra cá, né? Tipo assim, né? Eu fiquei mal pra caramba. Aí fui dormir e continuou o negócio. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer minha oração, tenho que me agarrar a Deus, me agarrei e melhorei, né? Então, assim, é uma coisa que, tipo, na verdade eu estava sintonizada com o problema e sabendo da carga negativa que existe na casa dela, que a gente vê, né, e sente. E aí me sintonizei com a sogra e, obviamente, com toda a carga que estava lá, né? E aí sobrou para mim. Então, assim, de certa forma, eu ajudei, né? Graças a Deus, né? Foi bom. Pior que se fosse para ela, que ela não saberia como lidar. E, assim, é uma importância muito grande, né? Quando a gente realmente... Essa questão do antes de dormir, a gente fazer a nossa oração, a gente pedir a Deus, a gente se agarrar e confiar, né? E livrar nossos pensamentos, né? A gente tentar ter a mente mais leve possível para que a gente seja abraçada pela espiritualidade amiga, porque a gente sabe que esses irmãozinhos estão sempre com a gente, né? Tem os nossos, tem uns dos outros, tem os que a gente atrai, tem os que a gente... Ou seja, a gente é uma multidão de... Como fala, né? A gente é vigiado por uma multidão, né? A gente convive com eles praticamente 24 horas por dia, né?
A Carminha quer falar. Vou falar só uma coisinha, tá, Janaína? É porque eu fiquei pensando aqui nisso tudo que vocês disseram, né? Eu estava com vontade de falar já tem um tempinho. O Júlio até colocou uma observação aqui que eu concordei com ele. Sintonizar, compartilhar nossa intimidade com aqueles seres que estão naquela mesma faixa. Como é que se diz? Dar acesso, né, à nossa mente para aquelas outras criaturas que estão nessa mesma sintonia. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu tenho dificuldade de dormir ultimamente, agora eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu coloco uma palestra do Divaldo, a voz do Divaldo agora anda tão serena, né? Que eu durmo, que é uma beleza. Aí no dia seguinte eu tenho que assistir a palestra, porque eu dormi no comecinho dela. Só o espírito que viu. O espírito estava prestando atenção. Ele tem me asserenado de uma maneira que eu durmo muito bem, gente, sabe? Falei assim, meu Deus, o Divaldo qualquer hora está indo embora, ainda bem que tem bastante palestra gravada. Outro dia eu botei uma de meditação dele, apaguei. Fala pra você. Vai, Janaína. Para a gente ser feliz, a gente tem que se sintonizar com algo que seja nessa mesma faixa, né? Quando a Rosiane falou de felicidade, eu fiquei pensando, se bem, para a gente ser feliz, a gente tem que se sintonizar com o que está bem no alto, para cima e avante. Jesus, ele estava direto sintonizado com Deus. E todos os apóstolos, a partir do momento que se sintonizaram mesmo, de verdade, com Jesus, eles foram mais felizes, né? O Pedro, por exemplo, se tornou mais brando, porque a gente sabe que cada um dos apóstolos eram como nós, brutos, pedras embrutecidas, né? Então, essa coisa da afinidade, da simpatia, da gente olhar para a pessoa e não conseguir ficar nem perto, ou olhar para a pessoa e querer dar um abraço nela, né? Então, assim, é algo que a gente, nós estudando, a gente sabe, mas muita gente não entende, né? E sofre aos trancos e barrancos sem entender. Tem muita gente que vai para o manicômio porque escuta vozes e às vezes está escutando só espírito, não é esquizofrênico, né? E eles estão se sintonizando com forças deletérias justamente porque não tem o conhecimento, porque não tem a doutrina maravilhosa, né? Para lhe explicar, para lhe mostrar que o pensamento, o sentimento, isso tudo nos liga, e nos liga a uma força, seja para o bem e para o mal. E essa coisa de ligar é muito sério, porque dependendo da ligação, leva encarnações e encarnações para a gente se desvencilhar dessas ligações, né? Então, é muito sério, é muito triste quando você vê as pessoas vivendo sem saber por que estão vivendo, né? Aquela coisa de diga-me com quem anda, que eu te direi quem és. Aí eu fiquei pensando, diga-me com quem, o que você pensa, e a gente vai descobrir com quem que você está ligado, né? Porque se você pensa no raso, lá para baixo, nas suas dores, só pensa nas suas dores, só pragueja, só reclama, reclama e reclama. Quanto mais você reclama, é você clamar várias vezes por aquilo que você está reclamando. Então, se você não tem dinheiro, poxa, eu não tenho dinheiro, poxa, eu não tenho dinheiro, poxa, eu não tenho dinheiro, você não vai sair dessa, porque você está clamando muitas vezes. Reclamar é clamar mais vezes. Então, e você fala porque você pensou.
e você pensou, falou, você agiu. Pronto. Então, a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Na verdade, o que nos define, é o que a gente sente. Porque por mais que você... Às vezes você ouve muita gente falar coisas, mas que não tem a ver, tipo assim, tem pessoas que falam sem sentir. E tem outras que falam sentindo. Esse falar sentindo é a flecha que o Marcelo falou. Se você falou sentindo, você já apontou a flecha e a emoção já mandou lá para longe, entendeu? Para a estratosfera. Então, a questão toda é orar e vigiar, mas é amar sempre. Amar sempre a nós mesmos, né? E prestar atenção no nosso pensamento. Porque, às vezes, a gente está estudando uma coisa, daqui a pouco o pensamento vai lá e epa, volta, porque você está aqui. É como se estivesse brigando e brigando com uma criança, né? Não, volta, vai terminar a lição. Porque a nossa mente, ela faz isso com a gente. Ela entra num looping, de repente, eu estou aqui estudando, daqui a pouco eu levanto, eu estou estudando, volto na mesa, continuo a estudar. Então, é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? Orar e vigiar em pensamento, sentimento, atitudes, porque a nossa atitude só vem depois do sentimento e do pensamento. Ele não vem sem essas duas coisas. E aí isso aí, murmurar, queixar, reclamar, lamentar, exatamente. E a gente tem que se conectar sempre com o belo, olhar para o que é bonito. Se a pessoa, eu lembro de uma passagem, Jesus caminhando com os apóstolos, queria muito eu estar lá, né? Mas eu lembro como se eu estivesse lá. Eu li isso num dos livros. Ele passa andando com os apóstolos e, em dado momento, eles viram um cão, um animal, em putrefação já, porque tinha morrido. E aí os apóstolos, né, viraram para ele: "Sim, Jesus, olha quanto bicho, ele já está apodrecido." Jesus olhou e disse: "Mas que dentes lindos que ele tinha. Olha só que lindo." É ter um olhar para o que é melhor do outro, olhar para o que é melhor numa paisagem. Se você olhar de perto, bem de perto, você vai ver os defeitos. Mas quando a gente vê o defeito de alguém, a gente conhece o defeito, está fazendo uma transferência. Então, se a gente se sintonizar com o que não é legal nos outros, a gente vai, né, descer cada vez mais. Então, olhar sempre para o melhor de cada um. Exaltar o que é melhor de cada um. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente faz isso com a gente. Quando a gente para e diz: "Eu errei, fiz besteira de novo. Não, mas na próxima eu vou acertar." Vamos parar para olhar o nosso lado de determinação, né? Não, pelo menos eu estou tentando. Errar, a gente está tão acostumado a errar que a gente vai errar mesmo. Mas é olhar para o melhor lado de tudo, se sintonizar com o que é melhor. Porque eu nem ligo mais a minha televisão, só quando é para ver uma palestra do Divaldo, uma palestra que eu gosto muito, eu ligo a TV e boto no YouTube e vejo. Porque televisão, novela, isso tudo emburrece a gente, né? Deixa a gente desse tamanho, né? Menor do que uma sementinha de mostarda, mas sem o poder que a semente de mostarda poderia ter quando Jesus fala. Então, assim, a mensagem que eu tenho para dar é essa, que a gente tem que se sintonizar sempre com o que é melhor. Jaque, coloca aquelas imagens que eu pedi, porque tem gente... Só o Marcelo está com a mão levantada. Tem alguém com a mão levantada? Pode falar. Tem, Marcelo. Ativa Marcelo. Marcelo. Pegando esse gancho, né, que a Janaína falou sobre olhar o melhor lado, né?
toda vez que a gente vai fazer aquela técnica no centro espírita, né? Tira a imagem, Falem Marcelo. das coisas boas que tem. Oi? Tira a imagem. Tá cortando. Pô, logo hoje que ele penteou o cabelo, cara. Já que vocês estão falando de cabelo, mas depois eu falo, senão eu vou perder aqui o foco. Então, toda vez que a gente vai fazer aquela técnica no centro espírita, onde a gente tem que falar, né, de 10 virtudes nossas, né? Todo mundo brinca, não, virtude, sei lá, umas 2 ou 3, agora problemas 30. Isso, na verdade, é porque o nosso olhar já está tão, digamos assim, condicionado a ver aquilo que não é de bom, que a gente tem dificuldade. Essa semana, agora, eu precisei fazer um trabalho onde eu tinha que falar de 30 virtudes minhas, né? 30 virtudes. Falei, pô, não sei se eu conheço 30 virtudes minhas. Mas aí comecei a escrever, depois eu não lembrava, fui procurar no YouTube, e me deu lá 50 virtudes, e eu fui vendo se eu tinha algumas, né? E realmente eu passei de 20. E achei aquilo interessante, porque eu não tenho aquelas virtudes no grau 10. Alguma daquelas virtudes eu estou no grau 3, estou no grau 5, estou no grau 1, mas eu já noto que eu tenho alguma coisa daquilo colocado em prática. Agora, se eu ficar olhando só para aquilo que eu não tenho ainda de bom, caramba. Então, eu acho que a Janaína foi muito feliz nessa colocação, porque, na verdade, via de regra, todos nós somos frutos do amor de Deus. Deus não amou para criar. Deus cria e ama, e acabou. Não somos frutos do amor. Então, por essência, todos nós somos frutos desse amor. Então, não tem como a gente ser feio, é um estágio nosso, entendeu? Então, que a gente possa estar olhando mais para tudo de bom que a gente tem e que não é pouca coisa. Tem 2 mãozinhas levantadas, mas só que tem um vídeo também para ser passado. Não sei se sejam breves. Pode falar, pode esquecer o vídeo e deixa eles falarem. Tá, não, na verdade, é só a música, né? Na hora da prece, não é? Exatamente. Tá. Larise, ativa seu som. Pode falar. Só para complementar mesmo essa questão de sintonia, porque esse final de semana foi bem turbulento para minha família, né? De uma estabilidade que estava, eu fui levar a minha mãe, no meio do caminho a minha irmã passou mal junto, as duas passando mal e tal, e meu pai em casa. Depois que minha mãe ficou internada, minha irmã em casa passando mal, meu pai começou a ter febre também, e eu sempre nessa sintoniazinha aí, que o Júlio costuma falar que eu vivo na utopia, né? Isso. E eu sempre nessa coisa assim, as pessoas me ligando, me perguntando, e eu não saí dessa calma, dessa paz, sempre na fé, acreditando. Minha mãe hoje, todo dia, né, a gente recebe notícias do boletim médico às 11, até às 11, e hoje demorou um pouco mais. E a minha irmã começou a me ligar, porque eles ligam para a casa da minha mãe. E a minha irmã começou a me ligar, dizendo que não tinham ligado para eu ligar para lá. Eu liguei, eles falaram que hoje o boletim demorou um pouco mais. Eu falei, Larose, você já está doente. Se você começar, a cada minuto que faltar, você começar a vibrar, pensando que pode ter acontecido alguma coisa com a mamãe, você pode começar a passar mal, né? Porque você está em sintonia com esses pensamentos. Falei, pensa em outra coisa, espera que eles vão ligar. Mal eu acabei de falar isso, eu liguei, eles falaram, né, que hoje demorou um pouco mais para todos os boletins, não só para o da minha mãe, e eles retornaram a ligação para a casa da minha mãe e falaram que estava tudo bem. E a minha irmã ficou um pouco com falta de ar, todos os sintomas voltaram um pouco, e hoje ela já tinha acordado bem. Então, como essa sintonia, ela se perde se a gente pensar em alguma coisa que pode levar ao desespero. E eu acredito que lá com a minha irmã isso tenha acontecido. Toda vez que a minha irmã começa a se desesperar, ela entra em sintonia contrária ao que deveria estar e começa a passar mal.
Então, parabéns, Janaína, porque tudo que você falou foi de encontro ao que eu sempre penso e o que eu sempre respondo para as pessoas. As pessoas, você não está desesperada, Larisa? Eu falei, não, gente, eu tenho fé em Deus, que tudo vai correr bem e que é tudo no tempo certo, tudo dentro do que é para acontecer mesmo, né? Nada é por acaso. Então, estou bem tranquila e em sintonia sempre com o bem, zen. Como meus amigos falam, eu sou zen. Só isso. Tudo bem. Eliane. Então, Larisa, falando aí, então, assim, partindo desse princípio, não tem efeito placebo, né? Que as pessoas falam, né? Aquele coisa do jaleco branco. É exatamente isso, né? A gente é o que a gente sente, né? Agora, voltando à fala do Marcelo, Marcelo, faz terapia, a melhor coisa para você conhecer os seus defeitos e suas virtudes. Eu faço terapia já tem 1 mês e... Rosiane, sua internet está... terapia de casal, mas separado, né? Oi. Sua internet está oscilando. Melhorou? Tira a sua imagem na hora que você for falar, que aí você consegue falar sem quebrar. Então, eu estava falando... Melhorou? Uhum. Então, assim, a gente faz terapia, mas separados, né? E impressionante, porque tem uns questionários que a gente responde, algumas coisas e tal, e ele começou essa semana a perguntar algumas coisas. Gente, eu falei tão bem de mim que eu parei e pensei, falei, gente, eu não sabia que eu era tão CB, né? Como fala no Rios, né? Sangue bom. E aí eu falei, caraca, quanta coisa que eu tenho de bom. E eu falando, não é para querer mostrar para ele que eu era boa, não. É aquela coisa mesmo de sentir mesmo. Eu falei, caraca, eu sou tudo isso, fiquei impressionada. Então, a terapia agora, falando sério mesmo, a terapia é uma coisa muito boa, que a gente consegue se enxergar, se ver, porque você está ali, totalmente nu, né? Livre. Então você fala mesmo para fora, externiza aquilo que você sente, aquilo que você é. Então é uma coisa muito boa, eu te aconselho, tu vai gostar muito. Todo mundo Vamos falou. então compartilhar uma tela aí para Janaína continuar na reflexão. Teu computador está devagar? Ainda, está horrível. Acho que é o PowerPoint. É esse do passarinho aí? É do passarinho. Essa tela, na verdade, é para exemplificar os momentos... Pode ir falando que ela vai entrar. Ela tá devagar. Os momentos bons que a gente tem na vida, os momentos felizes, até mesmo quando a gente olha para uma imagem dessa, que a gente presencia, né? Esse momento, ou o outro momento que depois você vai mostrar, que é a luz do sol, um céu lindo, azul. É aquele momento que a gente está vibrando luz, que a gente está vibrando amor, que a gente está feliz, porque felicidade são alguns momentos também. Então, é a gente guardar esses momentos, guardá-los no nosso tesouro, porque o nosso coração é o nosso tesouro. A gente tem que se preocupar com o que a gente guarda ali dentro no nosso coração. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que a gente guarda, que a gente nutre o coração, por isso o nosso coração adoece, o corpo todo adoece. Então, quando a gente guarda tesouros bons, mensagens, lembranças boas, lembrança de um céu azul, de um sol maravilhoso, nos
nos banhando de luz, lembranças de um pássaro maravilhoso numa flor, que é tudo mensagem de Deus, né? Que é a imagem de Deus revestida na Terra. Isso vai nos fortalecer nos momentos de provas, nos momentos de desafio. Nesses momentos que a gente se encontrar na dor, no desespero, se a gente se dissociar do desespero e lembrar dessa luz maravilhosa que a gente vê no céu, hoje o dia estava assim, né? E que a gente vê só as maravilhas de Deus, porque Deus é amor, e a gente veio do amor, como disse Marcelo. Então, assim, não tem saída para o mau humor, para a dor, quando a gente se liga ao amor, né? E pode colocar já que a imagem do garotinho. Peraí, deixa eu sair do compartilhamento, que ele só funciona quando eu... E voltei, peraí. Isso, porque é a preocupação da sintonia, né? Com o que nós vamos nos sintonizar, o que nós vamos alimentar o nosso corpo, porque a resposta ela é imediata. A resposta, quando a gente sai da vibração do bem, é tão rápido, é uma coisa assim tão... É tão ínfimo o espaço de tempo que aquilo leva que a gente fica assustada, entendeu? E na mesma hora, às vezes a gente sente suor, fica com o coração batendo forte, né? Taquicardia, passa mal. Tem gente que não aguenta, até tem um infarto e morre. Então, essa imagem, olha os olhos dessa criança, é a gente ter um olhar de criança, um olhar infantil, porque uma criança ela só se sintoniza... Até uma certa idade, a criança é toda a sintonia do amor, né? Tudo para ela é natural, tudo para ela é belo. E essa imagem me deu assim uma grata satisfação, porque ela fala da prece. A prece maior é ser feliz por nada, é agradecer por pouco, amar, respeitar, é ter os olhos voltados para o sol, é ter o coração tranquilo, olha a sintonia com o amor, é levar uma semente de esperança onde a flor da vida já secou faz tempo. A prece maior, a gente não faz ajoelhado, a gente faz sorrindo. Então, contar uma particularidade minha para vocês, a Rosiane me conhece, eu até nervosa eu tô rindo, entendeu? Tem horas, no momento que eu estiver nervosa eu também vou rir. No meu pior momento, quando eu entorcei o pé, que meu pé ficou inchado demais, as pessoas não me socorreram, e eu pedindo socorro, gente, me levanta, e chorava e ria. E um rapaz virou para mim e falou assim, mas por que não é? Mas você está rindo? Eu falei assim, mas olha, eu estou sentindo muita dor, eu estou rindo porque a dor é tão grande que eu estou rindo. Então, esse é um dispositivo que Deus colocou em mim, graças a Deus, que eu amo sorrir, eu amo rir, mas eu estou assim, gargalhadas até mal educadas, mas eu acho que o melhor que eu tenho nessa vida é o meu sorriso, porque eu acho que é assim que a gente tem que viver a vida. É essa mensagem que eu tenho, que eu gostaria de passar para você. A imagem do pássaro, Janaína, para poder parecer melhor. Ah, sim. Ela é muito bonita, né? Sim. Essa imagem me deixou assim paralisada quando eu vi isso. Gente, olha a beleza de Deus. Olha como ele nos deu tantas chances e tantos motivos para nos conectar com Ele, ao invés de só olhar para o que é ruim, né? Esse é um grande motivo da gente parar e ficar embevecido com essa imagem e se desconectar do que não é legal, do que te faz sofrer, do que te faz triste. Tudo bem,
Tem conta que você não conseguiu pagar, gente. Olhar os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem. Deus sabe de todas as coisas. Então, tem coisas que a gente vive com tanto desespero que os espíritos, muitos deles dizem, muitos sofrimentos que vocês vivem são desnecessários. Às vezes a gente cria karma desnecessário, às vezes a gente carrega pedras além do que deveria. E são esses pensamentos. Entendeu? Era isso, gente. Dá tempo ainda. É que eu ainda não dei minha contribuição. Eu queria falar uma coisa em relação a isso, da gente ficar, muitas vezes, né, num momento triste, num momento de lamentação e tal. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu fui morar em Mesquita, né, já tem bons, longos anos, e eu tendo que construir uma casinha, assim, um quartinho com banheiro, né, para eu poder me virar, e eu não deixo de sentir fome, tá? Meu marido que eu posso estar do jeito que for. A Janaína é sorrindo. Se eu estiver com fome, nada acontece. Ela vira uma bruxa. Isso não sai da minha cabeça nesse dia que eu dava uma garfada e a lágrima caía. Eu dava uma outra garfada e a lágrima caía. Tem gente que fala, se eu estiver triste, eu não consigo nem comer. Eu falo, isso não acontece comigo, não. Depois disso, que eu acabei de me alimentar, né? Não, eu lembrei, até outro dia que o Marcelo fala isso. Ele conta, né? Quantos segundos ele pode ficar triste ou quantos minutos. Nesse dia eu falei assim, não, peraí. Aí sequei, fui pegar a vassoura, fui lavar uma louça e realmente eu dominei aquele pensamento que vinha toda hora na minha cabeça, aquela tristeza, aquela, né, chororô. Falei, não, acabou isso. Então, comi, me alimentei, era só o que faltava, entendeu? E... Então, mas eu tenho uma outra coisa também, Janaína, que eu fico pensando, muitas vezes, a gente falar do nosso lugar, né? Em que a gente está bem, que a gente está com tudo em cima, graças a Deus, nessa pandemia, a gente não passou perrengue, a gente está, né, com a família bem, uma fase difícil logo no início, mas a gente está no conforto do nosso lar, com a nossa comida, com tudo, nosso trabalho, nosso salário na conta, e às vezes eu fico pensando, né, eu também já estive em uma situação muito difícil. E aí, o quanto é mais difícil se a gente não tiver a certeza, né, do amanhã, esse pensamento próprio, positivo, de que é só pensando coisas boas em que eu vou. Então, eu fico pensando assim, nessas pessoas que estão distantes disso tudo que a gente ouve, do que a gente aprende com a doutrina, né? Mas é muito difícil falar do nosso lugar, dar conselho, né, para quem está lá na mesmo, porque falar é fácil para você falar isso para mim, você está com, né, com todas as suas condições, mas a gente precisa, assim, realmente buscar, levar essas pessoas a essa linha de raciocínio, né, ou de crença, de fé, né, porque a fé você não vai ensinar, ela precisa ter, né, então é difícil também, não vamos achar que é fácil, não, porque tem casos e casos. Não, é difícil, é difícil. Eu hoje ouvi o Haroldo Dutra falando que ele estava numa reunião mediúnica, né? E ele viu uma médium que ele não conhecia, era uma médium nova. E depois da reunião, tudo acabou, ela chegou para ele e disse assim, o Haroldo, posso falar com você rapidinho? Aí ele, pode sim. Aí ela olhou para ele e disse assim, olha, eu estou até meio sem graça de falar, mas aí ele virou e falou assim, olha, mesmo sem graça, se é um recado, você tem que dar. Aí o problema é meu e do espírito, mas você tem que dar um recado. Aí ela virou para ele e disse, não, tudo bem. É o seguinte, o espírito pediu para te dizer que todo sofrimento tem hora para acabar. E o seu também. Então, eu lembrei disso agora, eu vi hoje. Todo sofrimento, porque são provas e desafios, são momentos que a gente precisa aprender.
São testes, a gente está na escola e não tem como não ter testes, né? Tem gente que tem teste dormindo durante o dia e não tem sossego. Às vezes a gente tem sossegozinho, tem um teste e a gente esquece até que ele vai vir. Mas a gente está numa escola, gente. Então, não é nada fácil, não. E nem tem que ser fácil. Porque se fosse fácil, que mérito nós teríamos, né? Que mérito nós teríamos se a prova fosse tão fácil assim? Janaína, tem 3 com a mão levantada. Nós ainda Vamos temos lá. um vídeo. Então, sejamos breves, hein, gente? Eu já fui. O vídeo é a prece? Então, mas mesmo assim, já são 9h18. Marcelo e Tereza, né? Marcelo, Tereza e Paula. Se ficar ruim, vocês falam que eu vou tirar aí o vídeo, tá bom? Eu me dou o direito também de ser um pensador, e a gente já ouviu dizer que tem a síndrome da Gabriela, né? Tem a síndrome do super-homem, tem a síndrome do Peter Pan, e eu elucubrei a síndrome do cavaleiro sem cabeça. A lenda do cavaleiro sem cabeça é exatamente aquele corpo que vaga procurando a cabeça que ficou perdida. O que isso tem a ver? Às vezes nós não estamos de corpo presente, né? A gente já está de corpo presente, mas a mente não está. E a gente vive a ansiedade do futuro e vive as lembranças do passado. Estando no passado ou estando no futuro, nós estamos mal, porque nem o passado já passou e o futuro ainda há de vir. Então é o presente. E por quê? A gente almoça pensando naquilo que vai fazer depois do almoço. A gente estuda pensando já na prova que vai vir, nas coisas que tem que resolver. Então, a gente está sempre atemporal. E aí, lendo algumas literaturas, né? Ontem estava almoçando, quando eu me dei conta, falei, não, peraí, eu tenho que estar aqui agora, não posso terminar de almoçar já pensando que vou resolver. Aí ele, lá, o autor diz, mastiga pensando na comida, tenta sentir os sabores, né? Os temperos. Curte esse momento, se você estiver sozinho, estiver com a família, olha, esteja ali, não fique atemporal, porque senão você vai ver essa eterna angústia de que tem que estar perdendo tempo. E aí, um vídeo que passa, né, daqueles gurus indianos, falando sobre o tempo, e diz assim, muita gente está achando que está perdendo tempo, aí ele mostra um relógio. O tempo não existe, a única coisa que existe é vida. Você está perdendo vida se você estiver vivendo o futuro ou se você estiver vivendo o passado. Então, eu acho que para a gente ficar um pouco mais tranquilo, a gente viver o momento, o presente. Não estou dizendo para ser inconsequente de não pensar no futuro, mas a gente pode pensar 20% no futuro, 20% no passado, e aquilo que resta, os 60%, é o aqui e o agora, porque o amanhã não existe, só existe o agora. Obrigado. Tereza. Ativa teu som. Ativa, Tereza, o som. Foi. Já ativei, não? Não, eu que tirei você sem querer. Tá ouvindo? Tá cortando. Sim. Tira a câmera. Fecha a Tirar câmera. a câmera. Eu costumo repetir, né, que a dor muitas vezes a gente não tem como, né, deixar que ela aconteça. Às vezes escolhas do hoje, escolha do passado, a dor vai chegar, né? Mas eu costumo dizer que ficar no sofrimento é opção nossa. Opcional. Né? E eu sempre digo que eu não faço opção pelo sofrimento. Né? A dor, tudo bem, mas sofrer porque está doendo, não. Mas aí eu me lembrei de uma coisinha que eu vou falar rápida, né? De 2 espíritos iluminados que me criaram, que foi minha avó e meu avô, e que eu me lembro que numa das situações mais difíceis da nossa vida, talvez eu tivesse uns 6 anos, mais ou menos, e nesse dia eu não tinha nada para comer, a não ser feijão e farinha. E aí, eu nunca comi na minha vida um feijão com farinha tão gostoso.
porque ela pegou aquele feijão com aquela farinha, misturou com a mão dela, né? Fez aqueles bonequinhos, né? E me dava. Tempero de amor. Eu achava aquilo ali, ela me dava aquilo ali com tanto amor, que, cara, parecia que eu nunca comi caviar, não sei nem que gosto que tem, não sei nem se é bom, mas fala tanto, né? Mas com certeza era melhor do que caviar, né? Quer dizer, é tudo o que a gente coloca no que está fazendo, né? A forma como a gente coloca, é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente quer levar a nossa dor, né? E a coisa vai indo e a gente, quando menos espera, atravessou, chegou do outro lado. E assim vai ser esse nosso momento. Se a gente fizer desse momento, né, o momento da reflexão, né, como gostoso, refletir o que é que nós precisamos mudar hoje para amanhã a gente estar melhor, não só a gente, mas o mundo, a gente vai sair do outro lado com muita força, com muita fé e com muita esperança. Paula. Bom, o que eu queria falar dentro do que a Jaque falou, né? A Jaque falou assim, pô, nós que estamos com salário na conta, né? Eu tenho experiência, minha irmã também é professora, também está nessa situação, mas o meu caso foi diferente. Eu fui dispensada do trabalho em janeiro e em seguida veio a pandemia. Eu tinha tudo para me desesperar. E eu assim, não vou me desesperar, não. Seja o que Deus quiser, vamos trabalhar. E Deus encaminhou tantas coisas que o trabalho do meu marido não parou, o trabalho dos meus filhos não parou. E eu tive fé, porque acima de tudo, de qualquer circunstância, nós temos que ter fé. Porque às vezes a gente pode ter até o dinheiro na conta, mas às vezes você passa situações que independem de dinheiro. Né? Nós podemos vir passar situações que independem de dinheiro, a saúde, N situações aí que nós podemos passar. E em todas, nós temos que ter fé e confiar em Deus. Porque quando a pessoa se desespera, quando ela entra em pânico, em desespero, ela não consegue nem enxergar a porta que Deus está abrindo para ela, ela não consegue nem ver o auxílio que Deus está esticando, a mão que Ele está esticando para a pessoa. Porque o desespero dela, a falta de confiança, não deixa enxergar. E quando ela tem calma e paciência, e confia, quando ela vê, quando ela percebe, está ali o caminho. Ou se a gente tiver que passar, né, como N famílias estão passando aí, infelizmente, né, sem emprego, sem dinheiro, sem nada, né, e graças a Deus N pessoas também estão se mobilizando para ajudar essas pessoas, mas sempre tem que ter fé, em qualquer situação, e calma e tranquilidade, porque desespero não leva ninguém a lugar nenhum. É isso aí. Então, Janaína, você quer falar mais alguma coisa antes de eu botar a música para poder... Vou fazer a prece. Então, ela mesma vai fazer a prece que ela solicitou e eu vou botar só uma musiquinha de fundo e para a gente poder curtir aí sintonizar com ela, né? Nessas palavras que virão. Está. Não, não é isso não. Desculpa. Do casal bonito. Vamos ver. Vai. Foi não som? Tá sem som. Espera aí, vou ter que descompartilhar. Desculpa. Espera aí, um minutinho.
Mais baixinho, consegue? Sim. Isso. Música é para a gente se conectar, porque quando a gente está nos desafios, nos momentos difíceis, às vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue fazer prece nenhuma. Então, a música é para nos mostrar que ela também pode nos levar nos páramos mais altos da espiritualidade. E vamos elevar o nosso pensamento, pedir a Jesus, agradecer a Deus cada momento, cada segundo de nossas vidas. Que nós possamos estar cada vez mais vigilantes, para que nossos pensamentos sejam revestidos da sua presença, do seu amor. Que nós possamos ser instrumentos do seu amor. Que esse amor se estenda a todos os encarnados e desencarnados. Que essa onda de luz, de amor, nesse momento que a gente consegue criar, que a gente consegue reverberar, fazer reverberar como uma pedra que cai no rio, e essa onda se reverbera para as margens, que nós possamos, com o nosso amor, termos o amor de Deus, termos a presença de Jesus em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Que Ele possa ser o nosso guia em todos os momentos da nossa vida e sempre. Que essa onda possa alcançar o quanto mais longe ela possa ir, com a maior rapidez que possa ir e socorrer a todos aqueles que se encontram, Senhor, no sofrimento da dor, ainda presos às suas misérias, presos ainda nos seus calabouços da sua mente, nos calabouços de suas mentes, nos escombros das suas impertinências. Senhor, que o seu amor possa cobrir a multidão de nossos pecados, a multidão de nossos desvios e desvarios, que nós possamos sentir esse amor, esse abraço da espiritualidade nesse momento, nos banhando de luz, nos banhando de amor, e que onde quer que nós estejamos, que todos, que a atmosfera criada, que todos possam sentir a sua presença, Jesus, e não a nossa. Muito obrigada por esse momento, por esse aprendizado. Obrigada pela companhia de todos que estão aqui comigo. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada. Só a gratidão.